Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa nova perspectiva sobre como começar a jornada profissional. A ideia aqui é bem simples. Vamos deixar para lá aquela sensação de caos na hora de procurar um emprego e, em vez disso, vamos vestir a camisa de um verdadeiro estrategista. Para começar, vamos encarar o desafio de um jeito diferente, tá? Navegar pela carreira não precisa ser uma luta sem rumo. Pelo contrário, é sobre agir com estratégia, sabe? Desenvolver as habilidades certas e se preparar para fazer parte de um grupo de elite de profissionais. Pensa só, as forças de elite mais famosas da história não eram só as mais fortes. Elas tinham habilidades únicas, super especializadas. E é exatamente essa a lógica. A força de um profissional está em identificar e usar as próprias qualidades para se destacar no meio da multidão. Então, nesse nosso arsenal, qual seria a arma mais importante? Bom, sem dúvida, é a capacidade de fazer as próprias ideias serem ouvidas e, claro, valorizadas. Seja numa entrevista de emprego ou naquela primeira reunião importante com a equipe. E olha, isso aqui é a pura verdade. Na economia do conhecimento em que a gente vive, saber vender o próprio peixe é fundamental. As ideias, a experiência, o potencial, tudo isso precisa ser comunicado de um jeito que convença, que transforme uma oportunidade em algo real. E a melhor parte é que já existe um manual para isso, e ele é antiguíssimo. Esses princípios do Aristóteles são mais atuais do que nunca. A gente vai quebrar cada um deles e ver como funcionam em situações do dia a dia. Tipo, como convencer um recrutador de que a vaga tem que ser sua. O primeiríssimo passo é construir confiança. Pense nisso como a sua reputação, tanto pessoal quanto profissional. Para quem está começando, o ethos é construído nos detalhes. Cumprindo prazos em projetos da faculdade, sendo proativo no estágio, é a base de tudo. Agora, o que é genial nesse slide é o jeito como Brian Stevenson constrói o caráter dele. Percebe? Ele não lista prêmios. Ele compartilha o compromisso dele. A credibilidade vem das ações. Para quem está no início da carreira, isso se traduz em mostrar um projeto voluntário ou um trabalho acadêmico que dê orgulho. É algo que todo mundo pode fazer. Ok? Depois que a confiança foi estabelecida, é hora de apresentar um caso racional. Numa entrevista, isso quer dizer que a lição de casa foi feita. Pesquisa sobre a empresa, ter exemplos concretos do que já foi feito e, claro, apresentar os argumentos de forma bem clara e estruturada. E esse ponto aqui, ele é crucial. Fatos informam, mas são as histórias que conectam de verdade. Em vez de só dizer, sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, que tal contar uma pequena história sobre o primeiro programa que escreveu e a sensação que aquilo te deu? Isso cria uma conexão emocional muito poderosa. E um jeito excelente de misturar lógica com emoção é usando metáforas. O bilionário Warren Buffett é mestre nisso. Ele compara a vantagem de uma empresa a um fosso que a protege. Genial, né? Da mesma forma, dizer que se tem um canivete suíço de habilidades é bem mais marcante do que só listar competências. Muito bem, com as ferramentas da persuasão entendidas, agora é hora de olhar para dentro. Vamos forjar as habilidades pessoais que a gente precisa. Afinal, a melhor estratégia do mundo precisa de um profissional bem preparado para colocá-la em prática. Olha só, isso aqui é basicamente um mapa das competências essenciais para o sucesso. Pense em cada uma delas como um músculo que a gente pode e deve treinar. E vamos dar um destaque especial para a resiliência, que é o que nos ajuda a levantar depois de ouvir um não numa entrevista, sabe? Uma das habilidades mais importantes e muitas vezes esquecida é a de ouvir. E aqui está o problema que todo mundo enfrenta. A nossa mente está sempre um passo à frente, já pensando no que vai responder em vez de absorver de verdade. Isso pode ser um desastre numa entrevista ou no trabalho em equipe. Então, a jornada para se tornar um bom comunicador começa quando a gente sintoniza na frequência certa. Isso significa estar presente, de corpo e alma, na conversa. Ouvir ativamente. Como diz aquele ditado, buscar primeiro entender para depois ser entendido. A resiliência, pessoal, é como uma armadura. Levar um não num processo seletivo é duro, não vamos negar. Mas a resiliência é essa capacidade de gerenciar a frustração, de aprender com a experiência e seguir em frente com ainda mais coragem. É uma das qualidades mais valorizadas no mercado, pode ter certeza. Agora, vamos mudar o foco do eu para o nós. Porque no fim das contas, as maiores vitórias nunca são conquistadas por uma pessoa só. Uma carreira sólida é construída com pontes e não com muros. Essa frase de filme é clássica e carrega uma verdade gigantesca. O sucesso profissional é construído na qualidade das conexões. Para quem está no início, isso significa cultivar boas relações com professores, colegas e com os primeiros contatos profissionais que aparecerem. Construir uma rede de contatos, o famoso networking, é desenvolver o que a gente chama de inteligência relacional. É a habilidade de se conectar e colaborar,
E isso inclui aprender a trabalhar com pessoas de diferentes gerações, com experiências diferentes, algo super comum hoje em dia. A história nos dá um exemplo incrível com o Batalhão Sagrado de Tebas. O poder deles, que era praticamente imbatível, vinha da confiança profunda entre os membros. Eles não lutavam por um rei, eles lutavam um pelo outro. Essa é a essência de um time de alta performance. Trazendo isso para o nosso dia a dia de trabalho, a ideia é criar um ambiente de segurança psicológica, sabe? Aquele lugar onde as pessoas se sentem à vontade para dar ideias sem medo de críticas. E também um ambiente de pertencimento, onde cada um é valorizado por ser quem é. E então, chegamos até aqui. A gente explorou a arena, as ferramentas, a força que vem de dentro e o poder da conexão. Juntamos todas as peças desse quebra-cabeça para montar uma verdadeira estratégia de carreira. Pense nisso como um chamado para a aventura. Cada desafio é, na verdade, uma oportunidade de aprender. E cada conexão é uma fonte de força. O segredo não é ter todas as respostas de cara, mas sim ter a coragem de começar a jornada e a resiliência para não desistir no meio do caminho. Então, para fechar, a pergunta que fica não é o que fazer, mas sim quem escolher ser. Cada um desses arquétipos representa um jeito diferente de contribuir para o mundo. Qual será a marca que cada um vai deixar? A jornada começa agora.